Como o sono pode afetar o seu corpo, sua qualidade de vida e também o seu envelhecimento. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o sono e a importância do sono para a nossa qualidade de vida, para o nosso corpo e para o nosso envelhecimento. Sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia. Antes da gente começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, a sua curtida, também de se inscrever no canal, lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal. E por que o sono é tão importante para a gente, né? Não só para a nossa qualidade de vida? Porque ele ajusta diversas coisas, né? Então, durante o sono que a gente vai ter, por exemplo, consolidação da nossa memória para aprendizado. É durante o sono que a gente tem uma melhora do sistema imunológico. Durante o sono que a gente tem liberação e produção de diversos hormônios. O sono que a gente vai também ajuda a reduzir algumas doenças, principalmente reduzir riscos de doenças cardiovasculares, doenças crônicas como diabetes, pressão alta. No sono que também a gente ajuda a preservar as ereções masculinas. Então o sono é muito importante para diversos fatores. E agora a gente vai entrar nos detalhes de cada ponto desse que eu acabei de falar. Então vamos começar falando dos hormônios, né? Então durante o sono que a gente libera alguns hormônios. O principal que a gente mais produz e libera durante o sono para o homem é a testosterona. Então é durante o sono que a gente libera e produz mais a testosterona. Então por isso que o pico vai ser de manhã. Então sempre quando a gente for fazer uma medida de testosterona, o ideal é pela manhã. E quanto mais jovem é o paciente, mais ela vai caindo durante o dia. Então mais uma importância de dosar pela manhã. E se o seu sono estiver prejudicado, principalmente não estiver atingindo o sono profundo, aquele sono REM, pode liberar menos testosterona. E daí você pode ter vários problemas na sua vida. Não só aqueles sintomas já clássicos de baixa testosterona, como baixa libido, indisposição, cansaço, fraqueza, mas a testosterona também é muito importante para manter a saúde do nosso coração, muito importante para o controle de açúcar, é muito importante para os nossos ossos. Então olha a importância do sono para a produção de testosterona. Outro hormônio que também vai ter interferência do sono é o GH. Então, é um hormônio que ajuda na síntese de lipídios, né, de gordura, na síntese de glicose e também para a síntese de proteínas. Então, ajudando na regeneração muscular e também na questão de força. Outro hormônio importante é a insulina. A gente sabe que a falta de sono pode fazer com que o nosso corpo fique mais resistente à insulina. E a insulina é o hormônio que vai captar o açúcar lá de dentro dos nossos vasos sanguíneos. Então, se a gente começar a acumular demais açúcar, o que acontece? Vai causar diabetes. Então, o sono ruim está associado a um aumento dessa resistência à insulina. E outro hormônio que o sono tem em relação é o cortisol. Então, o cortisol é aquele hormônio relacionado com o nosso estresse, né? Quando a gente está muito estressado, aumenta. Falta de sono também vai aumentar esse hormônio. Muito estresse também faz com que nossa imunidade caia. Então, vai ficar mais suscetível a outras infecções e também a outras doenças, como também a diabetes, as síndromes metabólicas. Isso pode ter relação com o cortisol e com o sono ruim. E agora vamos falar um pouquinho do sono com as nossas ereções, com as ereções dos homens. Durante o sono, a gente tem 3 a 6 ereções por noite. Mas por que a gente tem essas ereções? Então, no nosso corpo, lá no nosso pênis, a gente tem o quê? A gente tem como se fosse 2 elásticos, a gente chama de corpos cavernosos, tem um músculo ali dentro. Para manter esse músculo, para manter o pênis, a hidráulica, a mecânica saudável, a gente precisa de ereções. E por isso que a gente vai ter essas ereções noturnas. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter um sono bom e um sono profundo. Sono REM que a gente fala. E se não atingir esse sono, a gente pode estar prejudicando essas ereções, que são ereções de proteção. Inclusive, existem estudos que falam que a apneia obstrutiva do sono, que é quando você tem um sono ruim, pode sim prejudicar as ereções. Então, olha a importância do sono também das ereções. O sono ruim também pode prejudicar e favorecer você a ter doenças crônicas. Estudos mostram que quem dorme menos de 6 horas tem até 50% de chance de ter mais essas doenças crônicas. Então, as principais delas, inclusive por alguns dos mecanismos que eu já falei, por questão hormonal também, é o aumento da resistência à insulina e logo a diabetes. Então, o sono ruim pode sim levar a diabetes tipo 2, aumento de açúcar ali na corrente sanguínea que vai danificando todos os seus órgãos. Outra doença crônica que pode acarretar por causa de um sono ruim é a pressão alta. Então,
Então, o sono ruim pode fazer com que sua pressão acabe aumentando, e a pressão alta, aquela pressão nos vasos sanguíneos também vão machucando todos os vasos sanguíneos, todos os órgãos aí do nosso corpo. Então, é importante para isso não acontecer, ter um bom sono. A falta de sono também pode ter mais chance de desenvolver obesidade. Uma das questões é a questão de ansiedade. O sono ruim pode aumentar essa ansiedade, fazendo com que você fique com mais fome, mas também tem toda essa questão hormonal que eu já falei. Então, ela favorece, sim, a você ter mais obesidade, a engordar mais o sono ruim. Inclusive, o sono reduz a taxa de metabolismo aí do nosso corpo. Mais um motivo que favorece a você engordar e a obesidade. Dormir mal também reduz a nossa resposta imunológica, ou seja, favorece você ter mais doenças. Quem aí nunca dormiu pouco, começa a dormir pouco por trabalho ou qualquer outro motivo, viagem, festa, etc., e começa a ficar doente? Sim, isso pode acontecer, pode diminuir, piorar a nossa qualidade do nosso sistema imune, porque é durante o sono que a gente produz citocinas e proteínas que ajudam a combater essas infecções. E dormir mal vai acabar deixando de produzir essas células, prejudicando a recuperação e o nosso sistema imunológico. E um outro problema que o sono pode causar, inclusive já falei um pouquinho, são as questões mentais e psicológicas. Uma delas é a ansiedade. Então a falta de sono pode exacerbar ali nosso sistema nervoso simpático, que a gente fala, e isso acabar causando mais ansiedade. E outros problemas que o sono pode causar também são a parte de saúde mental e psicológica. Então já falei um pouquinho aí da ansiedade, mas ela sim pode piorar durante o sono, principalmente porque acaba acelerando, tendo uma resposta aí no nosso sistema nervoso simpático e gerando a mais ansiedade. A falta de sono pode causar isso. Também ela pode causar mais depressão, tá? Tem mais chance de depressão, porque desregula aí principalmente a questão de alguns hormônios e neurotransmissores, como serotonina, dopamina, e também piora da função cognitiva. Quem nunca aí ficou sem dormir ou dormindo mal, fala assim, nossa, eu tô burro de sono. Então tem a mesma questão, ela também, por causa da questão de consolidação de memória, de recuperação, e também a questão do cansaço, pode fazer com que a gente perca nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de raciocínio. E agora que a gente falou da importância aí do nosso sono para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, vamos falar um pouquinho de como que a gente melhora o nosso sono. E o erro número 1 que as pessoas cometem, que faz a gente ter um sono ruim, a gente nem está percebendo, é o excesso de cafeína. Então a gente tem o hábito de tomar muito café. E a gente tem o hábito de tomar o café nas horas erradas. Então tem gente que toma muito café, então, por exemplo, mais de 6 xícaras, isso, mesmo se for só de manhã, isso já vai prejudicar lá o seu sono à noite. E tem gente que toma café à tarde. Então, o que eu recomendo? Não tome café, bebidas estimulantes, como energéticos, depois das 2 da tarde. Isso pode prejudicar seu sono. Também cuidado com alguns chás, chá preto, chá mate, chá verde, chá branco. Investigue a bebida que você está tomando, até mesmo refrigerante, Coca-Cola e refrigerantes à base de cola tem sim um pouco de cafeína e pode atrapalhar seu sono, Guaraná e por aí vai. Então cuidado com esse tipo de bebidas estimulantes, principalmente depois das 2 da tarde. Se você acha que você tem um bom sono mesmo tomando café à noite, eu te faço um desafio. Experimente ficar sem tomar, para ver se seu sono melhora ou não. E daí sim a gente vai ter uma conclusão se isso está atrapalhando ou não o seu sono. E um outro fator aí que as pessoas acabam esquecendo, mas que atrapalham muito o sono, é a ingestão de bebida alcoólica. Então, o álcool inicialmente vai causar o quê? Vai te causar uma sedação. Quem aí não toma uma dose aí de uísque, de vodka, de drink, de cerveja e não fica com sono? Então, ele vai sedando você. Então você fala, não, mas eu dormi muito bem. Só que prejudica muito depois o nosso final do nosso sono. Então o sono acaba ficando superficial. Então você acaba acordando, por exemplo, mais cansado. Inclusive um dos motivos da ressaca não é nem só questão de intoxicação aí por causa da droga, do álcool, mas também por falta de sono que vai te ajudar a causar aqueles sintomas de ressaca. Então, cuidado com o excesso de álcool. Vamos seguir para mais algumas dicas para melhorar o sono. Então, importante, o ambiente confortável, numa temperatura confortável, numa luz escura, de preferência 100% escuro, lembrar de colocar blackout nas janelas, isso pode fazer com que você melhore e tenha benefício aí no seu sono. Lembrando que o melhor sono é o sono noturno.
tá? Então aquele sono que a gente dorme de dia, depois ali das 7, 8 da manhã, já não é um sono mais tão bom. Então a gente prejudica, porque já está mais barulhento, já está mais claro, então tudo isso prejudica. Lembrar de sempre ter um ambiente confortável para a gente dormir. E lembrar de diminuir o consumo de telas, de celular, de TV, pelo menos 1 hora antes do sono. Isso também pode impactar, a tela acaba deixando a gente mais acordado, mais hiperativo, deixando mais agitado, prejudicar o sono. Praticar atividade física é muito importante, não só para a saúde em geral, mas por conta de liberação de dopamina, de hormônios, inclusive te deixar mais cansado, vai fazer com que você tenha um sono melhor. Então pratique atividade física regular, a saúde como um todo, mas isso também vai impactar no seu sono. Você vai ter um sono melhor se você estiver fazendo atividade física regular. E um último ponto importante que eu não posso deixar de falar, que a gente tem que tomar muito cuidado e muita atenção, é o risco de apneia obstrutiva do sono. Então muitas pessoas têm apneia do sono e não sabem. E daí pode ter todo isso prejudicado que eu já falei aqui nesse vídeo. Então, se você ronca, se você roncar alto, de alguém escutar do outro quarto, se alguém já te viu engasgar, já te viu, por exemplo, parando de respirar, você precisa investigar a apneia obstrutiva do sono. Isso pode estar afetando demais a sua qualidade de vida. Então preste atenção no seu sono. Inclusive, recentemente, aquele remédio que é usado para obesidade, que é o tirzepatida, ou Mounjaro, que é o nome comercial, foi aprovado nos Estados Unidos para uso para apneia obstrutiva do sono, para você ver a relação também da obesidade com a apneia obstrutiva. Então, se você está acima do peso e está com esses sintomas, observe o sono, pede para alguém, pergunta para a esposa, pergunta para alguém como está seu sono, se está roncando ou não. Isso pode estar prejudicando muito sua qualidade de vida. Então, depois de tudo isso que eu te falei, você pode ver a importância que o sono tem para a nossa vida, tá? Então, se você quer produzir mais, se você quer ter uma boa qualidade de vida, se você quiser viver melhor e mais longo, ter uma vida mais longa, uma longevidade aí, é muito importante manter um bom sono. Então esquece aquele ditado que se fala muito de trabalhe enquanto os outros dormem. Não, durma bem e trabalhe bem, que isso vai fazer diferença na sua vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa aqui o seu like e se você tiver alguma dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça também de ver os outros vídeos, tem vários vídeos sobre o tema aí de saúde masculina no meu canal.